E E aí, aí, meu querido? Bruno? Beleza? Tudo em paz? Graças a Deus. Boa Deixa eu ajeitar noite, aqui meu tablet. pessoal. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui para o round 2. Desculpa o atraso aí, porque o rapaz vai casar, né? Aí tá resolvendo os casamentos aí, né, Dugão? Exatamente. Desculpem aí alguns minutinhos aí, quase 10 minutos de atraso. Tava resolvendo coisas aí do casamento, um corre-corre danado. Já é sexta-feira, graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu acho Casar que é bom demais. essa desculpa acho que tá perdoada, né? Acredito que sim. Pois Eu já bem, sou, eu, eu hoje... já sou casado e Oi. tenho 3 filhos, né? Já sabe muito bem, né, então, né? Com certeza. Como é esse corre-corre. Já passou por tudo. Muito bom. Bom, então hoje, antes da gente iniciar, né, com a nossa oração, só para avisar aí o pessoal que está entrando, hoje a gente vai então tratar exatamente do livro do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Tá? Hoje a gente vai fazer essa introdução geral, falar o que são essas moradas, por que esse livro é tão importante, qual a importância desse livro para a igreja, né, e para toda a questão da sese, da mística católica, né, que tem uma influência muito grande deste livro. E vamos falar sobre isso nessa live de hoje. Tá? Então, é uma live bem importante. Vamos começar? Vamos rezar então para Vamos darmos rezar. início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus, ilumina nossas faculdades, nosso pensamento, nosso falar, para que tudo que a gente tratar aqui, tudo que for dito, seja de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade, de acordo com a amizade que tu tens para conosco. Intercede e envia teu Espírito para todos que vão acompanhar em casa, todos que vão assistir essa live depois, ou através do YouTube, para que a gente possa ser mais amigo e aprender mais esse caminho do Carmelo de oração. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vi alguém comentando que estava sem som. Eu não sei, queria que vocês me confirmassem. Vocês estão ouvindo bem ou não estão? Tá com algum problema no som? Confirmem aí, por favor. Tu tá me escutando tranquilo, né, Bruno? Estou lhe escutando. Você está me escutando também, né? Aham, beleza. Beleza. Deixa eu ver o que é que o pessoal fala. Só pra gente não... Estão dizendo que tá ótimo, então acho que deve ser uma pessoa ou outra aí que Algumas tá... pessoas específicas, né? Às vezes quando o celular tá no modo silencioso, aí ele fica com som baixinho mesmo. Tem que jogar pro modo normal. Beleza. Então, como eu tinha falado, né, anteriormente, hoje a gente vai tratar desse livro chamado O Castelo Interior ou Moradas, tá? Livro de Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus, né, a mesma pessoa, né? E uma santa que é realmente a doutora da oração da igreja, né? Hoje, o que Santa Teresa escreve sobre oração, a gente pode dizer que, de certa forma, hoje é o entendimento de oração para toda a igreja, né? A igreja, como um todo, bebeu realmente dos escritos da santa e compreende o que é oração, compreende o que é fazer oração, compreende o que é essa oração de intimidade, graças aos seus escritos, graças ao que Santa Teresa escreveu, né? Além de ser a obra-prima da santa, né? Ela escreve já na sua maturidade, não só intelectual, como espiritual, né? Sim. Ela já alcançou a sétima morada, ela já venceu vários problemas que ela teve junto com a ordem, né, com relação Uhum. à perseguição que a reforma teve, né, lá no final da vida dela. E aí ela por obediência, né, porque ela realmente não queria escrever o livro, né, por obediência ela escreve e como tem aquela máxima, né, Deus não permite o mal sem tirar um bom daí, né, sem tirar um bom desse mal. Deus permitiu a perseguição do Carmelo e que ela escolhesse um mosteiro, né, para se retirar, permitiu que tudo isso acontecesse para que ela produzisse essa obra-prima da oração, que é o Castelo Interior, ou Moradas, né, o nome do livro. Ela escreve com 62 anos, né? Então ela já está ali com a idade já bem avançada. Como tu estava falando, ela já sofreu bastante, né? Já estava com... Não só nessa questão dos sofrimentos, que ela teve muito, mas também, digamos assim, a Santa Teresa que escreve o Castelo Interior é uma Santa Teresa diferente do que a mesma que escreveu o Livro da Vida, né? Que é a sua autobiografia, seu primeiro escrito, e depois o Caminho de Perfeição, que, digamos assim, são as três principais obras no sentido catequético, no sentido de ensinamento de oração e tudo mais, né?
Então, são essas 3 grandes obras de Santa Teresa: o Livro da Vida, sua autobiografia; o Caminho de Perfeição, onde ela vai mostrar às monjas, às suas irmãs, né, qual é o caminho, qual é essa via da perfeição, utilizando a oração do Senhor, o Pai Nosso, como sendo a base disso, né? E esse terceiro livro, que é o último que ela vai escrever, né, o Castelo Interior, ou Moradas, mas que a gente consegue notar ali uma Santa Teresa muito mais experiente, alguém que já viveu muita coisa ali no meio do caminho, né? Ela já estava ali com 15 anos que tinha fundado o primeiro mosteiro, né, da reforma do Carmelo, então ela já estava com uma certa experiência, não só espiritual, né, como tu tinha comentado aí, de que ela atingiu, digamos assim, o que a gente chama morada, né? Exato, as 7 moradas, que é o que a gente chama, né, para algumas pessoas que talvez não estejam acostumadas com essa linguagem, né? Ela atingiu, digamos assim, o ápice da santidade, né? A gente chama das 7 moradas, ou chama do matrimônio espiritual. Ou seja, houve um casamento entre a alma dela e a alma de Cristo. Eles se tornaram um só. Assim como em sexta-feira vai acontecer comigo, eu e a minha noiva seremos uma só carne, né? O matrimônio espiritual acontece isso, só que entre almas, né? Então a alma de Cristo e a alma do santo, né? Enfim, da pessoa, torna-se uma coisa só, né? E aí ela pode dizer, como São Paulo aos Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vive em mim. Então é realmente assim, o ápice da santidade que ela falaram aqui chegar. Que faltou o livro das Fundações, mas ela já tinha começado a escrever os Fundações, mas ela só vem terminar depois de fazer o Morada, né? Na verdade, eu nem citei o Fundações aqui, Flávio que falou, né? Eu nem citei o Fundações aqui, Flávio, porque eu coloquei aqui como sendo os 3 principais livros com relação ao ensinamento de oração, de espiritualidade, né? Nas Fundações, claro que tem, é impossível ela não falar disso, né? Mas não se encaixa ali como sendo essa obra que é totalmente voltada para esse viés, né? Mas, sim, Fundações soma-se a essas 3 obras para formar o grande conjunto, né, das grandes obras de Santa Teresa. O Livro da Vida, Caminho de Perfeição, as Fundações e o Castelo Interior. São esses 4 principais livros, né? Só uma coisa interessante, né, quando a gente fala assim da maturidade, vou usar essa expressão, acho que fica legal, da maturidade espiritual que Santa Teresa foi adquirindo, né? Que ela já estava tendo tantas experiências místicas que esse livro do Castelo Interior, ela vai escrever esse livro muitas vezes, muitas das páginas que ela escreve após receber a comunhão na missa, dada por São João da Cruz, né? Ele vai ali ele vai dar a comunhão a ela, e muitas vezes, naqueles momentos ali de ação de graça, ela vai ter momentos de êxtase, né? Ela vai levitar, vai ter alguma experiência realmente mística, e ali ela vai acabar escrevendo algumas páginas do Castelo Interior. Por que a gente fala isso? Porque, se você olhar, o Castelo Interior ele foi escrito em 3 meses. Né? Ele foi, na verdade, no total das 6 meses, mas se você somasse os tempos em que ela parou para realmente escrever... Parou para escrever, foi com 3 meses. Exato, dá 3 meses ali. Então, outra coisa, né? Esse livro ele foi escrito, de como a gente fala assim, na tora. Ele foi escrito na primeira mão. Ele não foi revisado, foram tirados... Foi escrito de uma vez só, entendeu? Foi escrito seguido. Então, o que está escrito ali naquele livro, você consegue ver que aquilo ali foi totalmente inspiração de Deus. Né? Não tem como ter sido outra coisa. E é por isso que eu estou falando dessa questão aqui. Primeiro, ela era alguém que já vivia um matrimônio espiritual, ou seja, a alma dela casou-se com a alma de Cristo, se tornaram um só. Ela agia com gestos realmente divinos, né, as coisas que ela fazia. E não só isso, mas também ela escreveu muitas páginas no ápice que se pode existir de um momento de intimidade com Deus, que é a comunhão. Ela escrevia, nesses momentos de ação de graça, após a comunhão, ela escreveu muitas dessas páginas que nós encontramos no livro. Tá? O padre Graciano, né, quando ele pediu para ela escrever, ela não queria escrever, primeiro porque ela já tinha escrito o Livro da Vida, e o Livro da Vida tinha sido proibido pela Inquisição, né? Porque lá na Espanha, naquela época, teve agora eu esqueci o nome da bruxa lá, que tinha experiências espirituais, né? E acreditavam que ela era uma grande mística, e na verdade ela era um pacto com o demônio. Então a Espanha naquela época ela era meio ressabiada com experiências místicas, e como o Livro da Vida é uma autobiografia, ele foi censurado por causa da personalidade dela nas experiências místicas, enquanto nos Moradas ela escreve sempre falando que é uma experiência de uma terceira pessoa, mas sendo a experiência dela, né?
Ela Conheço fala, né? alguém que não sei Conheço que, não sei alguém, que lá. e esse alguém é ela, né? Então, Bruno, tipo assim, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui tem um amigo meu que é, tá querendo saber, sabe? exatamente. Então ela Mas e ela tem só uma muitas. ressalva assim, né? Às vezes o povo vai dizer, eita, Santa Teresa tá mentindo, não sei o que. Não, isso aqui pra gente ver, isso aqui Santa Teresa, ela era tão humilde, né? Que isso aqui a gente consegue ver uma extrema humildade dela. Ela não queria dizer, não queria mostrar que ela era aquela alma que estava tendo aquelas experiências místicas, que estava tendo aquela intimidade, que evoluiu tanto no caminho da santidade. Então ela queria tirar a glória, o foco de si. Então acaba usando esse modo assim de não se vangloriar, não ser vaidosa a algum ponto. Isso é muito bonito, né? Porque eu acho que provavelmente a gente faria o contrário. A gente bateria no peito para dizer Eu tive que a experiência, né? eu tive experiência. Eu que sou santo, eu já Tive arroubos eu levitei 3 levitei, né? metros quando eu comunguei, entendeu? Eu já entrei Troquei a na missa lâmpada da minha levitando. cela, né? Troquei a lâmpada da minha cela com a ajuda, com a Basicamente é ajuda de isso, né? Deus. Se você, por isso que a gente não vai chegar lá nunca, vê se tudo. Se a gente voasse, a gente ia sair voando para João Pessoa. Assim. Tem uma coisa legal quando você vai lá em Ávila e você visita o mosteiro, né? Tem a cela onde Santa Teresa e São João da Cruz ficavam conversando, né? E aí, o locutório, né? Desculpa, a cela não, o locutório onde eles ficavam conversando, né? E aí, quando você chega lá, tem a plaquinha assim, acho que eu tenho até foto disso, tem a plaquinha dizendo assim, aqui conversavam muitas vezes Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. E muitas irmãs comentam que quando estavam passando pelo corredor, que via e olhava para o locutório, estavam os dois levitando, conversando sobre Deus, né? Então, o amor é tão grande que o êxtase acontecia, porque muitas vezes quando a gente vê êxtase, né, dos santos que tiveram essas experiências, né, místicas, o êxtase, às vezes, você perde os sentidos, né, e acontece alguma coisa do tipo. E lá eles estavam conversando normalmente e levitando, nem perceberam, assim, porque eles eram inflamados do amor de Deus, assim, completamente, né? Um negócio muito bonito de ver. Mas, enfim, só um parêntese aí. E aí, é muito interessante que quando o padre, quando tu estava comentando do padre Graciano, o padre Graciano. Né? Ele vai pedir para ela escrever, né? Ele vai fazer vai dizer, Teresa, complete a sua obra espiritual, né? E aí ela vai dizer, rapaz, deixa eu pensar melhor aqui, né? Bom, eu já escrevi o livro da vida, né? O livro da vida que teve todo aquele problema com a Inquisição, né? E aí, no livro da vida eu expus tudo que eu vivi, a história da minha vida, né? A história da minha alma, aqui fazendo uma paráfrase com Santa Teresinha. A história da minha alma ali, completamente, nua e crua. Né? Até o momento da escrita. Exato, né? Exato, até o momento da escrita, né? Aí depois que eu escrevi a minha autobiografia, onde quem já leu alguma coisa de Santa Teresa vê que Santa Teresa ela não consegue, de certa forma, não ser mãe espiritual, não nos ensinar algo, né? É quase algo involuntário. Ela está falando sobre a vida dela, ela já começa a falar sobre alguma coisa, algum ensinamento que ela nos traz ali de forma muito concreta, é muito legal. Aí ela fez, já escrevi o livro da vida, eu já escrevi o Caminho de Perfeição, onde eu dou os conselhos às minhas filhas, né, as demais carmelitas. Depois, ela já tinha escrito o livro das exclamações, que é um livro mais curtinho, né? Naquela altura ali, quando ele pede, ela já estava escrevendo um outro livro menor, que é o Modo de Visitar os Conventos, né, que é basicamente um roteiro ali que ela vai mostrar. E também ela já tinha escrito alguns livros das fundações, que a gente comentou aqui anteriormente, que completa a grande obra teresiana, assim, digamos, os maiores livros, né, junto com o Caminho da Perfeição, o Livro da Vida, e com esse livro que estamos discutindo, que é o Castelo Interior. Aí ela faz, o que mais eu vou poder dizer? Eu falei tudo já, eu contei da minha vida, eu disse para as irmãs qual era a via, o caminho que deve ser percorrido para se tornar santa, para se tornar perfeita, né? Eu já falei aqui sobre as fundações que eu fiz, sobre como deve ser a vida carmelitana, sobre... eu escrevi poesias, né? Que tá lá nas exclamações, poesias bonitas dela. Eu escrevi tudo, eu vou escrever mais o quê? Acabou. Não tenho mais nada para falar, né? Aí é quando o confessor dela não vai fazer um pedido, como o padre Graciano fez, mas ele vai dar uma ordem. Teresa, escreva. escreva sobre sobre essa experiência que você tem hoje. Essa experiência com Deus que você tem hoje, né? E aí é bonito a gente ver aqui que por obediência Teresa vai fazer isso, né? Por obediência e Deus a recompensa com aquela visão, a famosa visão, né? De uma alma em estado de graça, né? E quando ela por obediência, porque se você pensar que ela, a grande Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, né? Ela muitas vezes se coloca como uma mulher fraca, né? Uma mulher que não tem forças, que é ruim e fraca, né? Sou ruim e fraca. Uma fundadora de Carmelos, uma reformadora de uma ordem, né? Uma conhecida do rei da Espanha. Ela conversa com o núncio, com o rei da Espanha, e muitas vezes ela se coloca, né, como
como fraca, ela, por obediência, se põe a escrever. E como a gente sabe, né, Deus ele muitas vezes ele dá recompensa por quando a gente se contraria, né, quando a gente contraria nossa própria vontade e obedece à vontade do superior. E assim ela tem a famosa visão, né, do castelo interior, que é aquele globo de cristal, né, ou de diamante, né, ela fala cristal ou diamante, onde no centro, né, está a fornalha, a luz da fornalha, que é Deus habitante dentro de nossa alma. Tem duas coisas interessantes aí. A primeira, essa questão da obediência. Santa Teresa foi alguém extremamente obediente à igreja, né? Né? Tanto que no seu leito de morte ela diz: morro como filha da igreja. Filha da igreja. Né? Que inclusive é o segundo volume do Quero Ver a Deus, né? Que depois se tornou um só, né? Ele usa essa expressão, Frei Maria Eugênia, né? Então, ela é alguém que foi sempre extremamente obediente à igreja. Por mais que, sei lá, às vezes os homens da igreja estivessem cometendo atos que ela não concordasse, mas ainda assim ela se submetia, né? Aqui eu lembro muito de Padre Pio de Petretinas. Você vê a perseguição que aquele homem sofreu por parte de bispos e tudo mais, e a paciência que ele sofre tudo quando é privado de rezar missa, privado de confessar, né? Mesmo jeito foi Santa Teresa. Ela recebeu várias privações, aconteceu um bocado de coisa e ela foi aceitando, né? Ela aceita tudo aquilo e morre obediente à igreja, morre como filha da igreja. Então a obediência realmente é uma virtude que nos faz crescer muito espiritualmente. A reforma, ela atacou a tibieza, né, dos calçados, né, que na época era só os carmelitas, os calçados, que se sentiram ofendidos, né, porque quando você está numa posição de conforto e vê seu irmão se colocando com mais força do que você no serviço, alguma coisa, aquilo lhe incomoda. Então os calçados se incomodaram com ela, né? E ela perdeu também com a morte do núncio, que era amigo dela, e a chegada do novo, né? Do novo núncio, ela perdeu o apoio. Então a ordem ela foi atacada por aqueles homens que estavam insatisfeitos com a forma que Teresa estava reformando. Tanto é que eles prenderam São João da Cruz, né? E mandaram Santa Teresa escolher Santa Teresa de Jesus escolher um mosteiro para se retirar. E lá nesse mosteiro é que ela tem o tempo, né, para escrever sua obra-prima, né? Ela sofreu muita perseguição, se você vê pela parte da própria ordem, né? Claro que isso aqui é uma coisa muito antiga, né? Talvez quem não tem conhecimento, assim, não tá caindo de paraquedas aqui nas lives, né? Hoje em dia não existe uma rixa ou algo do tipo entre as duas ordens, que são ordens irmãs, né? A gente diz que são ordens irmãs porque elas vêm do mesmo ramo, né? Da ordem carmelita, lá da origem, lá de Santa Elias e tal, tudo mais, que... Enfim, se a gente começar a falar sobre isso aqui, já é outra live, né? Vou começar a falar de Santa Elias, né? Mas esse ponto é muito interessante, né? O segundo, antes da gente começar já a falar do castelo, tem uma coisa muito, muito, muito legal que eu não sei se eu já vi isso em algum canto, escrito em algum lugar, né? Mas eu tive a graça imensa de conseguir ir a Ávila, né? E quando eu fui a Ávila, eu consegui fazer eu caminhei pelas muralhas que tem em Ávila, porque Ávila é uma cidade medieval, né? Então a cidade foi construída e ao redor da cidade inteira foram colocadas umas muralhas bem altas para impedir invasão, facilitar a questão de defesa contra a guerra e tal, né? A cidade foi crescendo e aí não cabia mais dentro das muralhas, então começou a se construir ao redor da muralha. E aí Ávila hoje é isso. Você tem a cidade nova, que é o que tem ao redor da muralha, né, fora das muralhas, e você tem a cidade antiga, que é o que está protegido ali dentro das muralhas, certo? E aí, se você for visitar o Mosteiro da Encarnação, onde Santa Teresa começou a sua vida, né, lá como carmelita, aí isso eles falavam lá naquele audio guide, né, naquele guiazinho de áudio, que a pessoa bota um fone e eles vão contando lá, você vai andando. Pronto, Eu não sei se isso é verídico, eu nunca li isso no escrito de alguém e tudo mais, eu não me lembro de ter lido Santa Teresa falando isso também, tá? Então eu posso estar falando algo que esteja errado, mas é que eu escutei quando eu estava lá no negócio oficial da cidade. Eu acho difícil que seja mentira, né? Mas, enfim, que quando você vai no Mosteiro da Encarnação, você olha pela janelinha lá do Mosteiro da Encarnação, como está fora das muralhas da cidade antiga, quando você olha pela janela, o que você vê é o quê? Aquelas muralhas imensas. Se quem quiser e tiver curiosidade, bota no Google, Ávila, bota imagens, você vai ver. Vai mostrar já umas muralhas, assim, bem altas, né? Parecido com a imagem que a gente colocou lá no vídeo aqui. No IG, né? No IGTV aqui e tal, né? Não sei se eu tenho controlar rápido aqui. Mas, enfim, então o que se diz, né? É que Santa Teresa, quando olhava lá da sua cela,
ou então quando ela estava lá no locutório e tudo mais, que olhava pela janela do mosteiro, ela via as muralhas da cidade. E aí ela ficava olhando e pensava, por que os homens constroem muralhas? Ah, constroem muralhas porque as muralhas servem para proteger o castelo, um castelo que há dentro das muralhas. Aí ela pensava, e por que um castelo? Para que se constrói um castelo? Bom, um castelo, aquela fortificação toda, serve para proteger quem mora dentro do castelo. Quem é que mora dentro do castelo que é a pessoa mais importante? O rei. Então as muralhas servem para proteger o castelo. E como é um castelo? Um castelo é um negócio imenso, com várias moradas, né? Várias salas. E lá, geralmente, no centro de todo o castelo, no centro de todas as salas, está o rei. Ou seja, no salão real, na parte mais importante, na parte principal ali parte principal do castelo. Então, eu escutei isso lá, eu não sei se confere aí, que isso é verdade, eu vou colocar a fotinha aqui para vocês verem. Ó, é mais ou menos isso daí, né? Então, essas fortificações, essas muralhas aí, essa é mais ou menos aí a ideia da coisa, tá? E aí, vejam só, eu vou deixar assim rapidinho só para a gente, quando a gente vai explicar as moradas, aí talvez ajude a explicar essa questão dos ciclos, né? E aí, então, quando Santa Teresa ela olhava da janela, ela via o castelo, ela via as muralhas e ela começava a pensar, a nossa alma é um castelo que serve para guardar e proteger o rei que mora no centro desse castelo. Né? Então, eu escutei isso lá, repito, posso estar falando algo que talvez não seja verídico, mas eu escutei isso lá em Ávila, né? Que Santa Teresa daí também tirou a inspiração de imaginar essa questão do castelo e tudo mais. Foi daí, da janela lá da sua cela, ela olhava e via, né? Não só disso, agora vem a parte que está escrito no livro, né? No Castelo Interior, lá no começo da introdução, que ela também tirou a referência lá do Evangelho, quando Jesus vai dizer que na casa do meu pai tem muitas moradas. Muitas moradas. Ou seja, na casa do meu pai, né? Deus habita na alma do homem. Está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Então Deus vem habitar na alma do homem. Se Deus mora na alma do homem, a alma do homem é a casa do pai. Então, se a casa do pai tem muitas moradas, a alma do homem, que é a casa do pai, tem também muitas moradas. Então ela meio que uniu tudo e deu muito certo com a experiência interior que ela diz ter tido. Né? Ela diz que teve uma visão de uma alma justa. Né? O que é uma alma justa? Lembrando, justo isso. Quando a gente vê justo, a gente sempre lembra de santo, né? Justiça é santidade na Sagrada Escritura. Então, ela teve uma visão de uma alma justa, de uma alma santa, em estado de graça. E aqui a gente já vai compreendendo que é a própria alma dela. Né? E aí ela vai ver a alma, ver esse caminho que a alma faz, ver como é a estrutura da alma, como é que se caminha de fora da alma para o mais íntimo da alma, que é o salão real, onde o rei habita. E eu falei demais, tua vez. E ela também alcança, como ela consegue alcançar o salão real, né? Ela percorreu todas as moradas, ela no caso. Consegue ela percorrer o castelo inteiro. Ela não olhou nada por fora, né? Não fez nenhuma suposição. Ela percorreu o castelo inteiro. Então, tanto é que quando ela termina o livro, ela se dá muito satisfeita pela obra que escreveu, né? Ela está bastante satisfeita porque realmente ela vê a inspiração divina em suas palavras, né? E também existe um paralelismo com o que São João da Cruz fala, né? Que quando ela fala que no centro do castelo, né, está o rei, que é a fornalha, né, acesa, iluminando o castelo por inteiro. São João da Cruz também usa muito essa imagem do fogo e da gente como a madeira, né? Ele usa a imagem da transformação da gente, da união espiritual, né, que é o matrimônio espiritual que a gente falou aqui no começo. Ele usa essa imagem como a lenha colocada dentro do fogo, que é exatamente isso. Quanto mais próximo você vai chegando, né, quantas mais moradas você vai avançando, você chega ao centro e se aproxima e no fim das contas vai estar lá junto com o fogo, com o rei, vai sentar com ele, se ele assim o permitir também, né? Porque, como a gente falou até na live passada, né, a partir da quarta morada só os prediletos, né, que a Santa fala dessa forma, só os prediletos entram lá na sétima morada, né? A partir da quarta e somente os grandes santos mesmo, os santos escolhidos conseguem chegar lá na via unitiva, na sétima morada. Tem uma imagem muito legal, que é uma história conhecida por todo mundo, que é a história do bonequinho de sal, né?
que parece muito com isso que tu tá falando, né, de São João da Cruz, que tem a ver também com a questão das moradas, né? O bonequinho de sal, ele se sente atraído pelo mar, e aí, porque já veja a sacada, né? Porque o mar é água salgada, não existe sal no mar. Então ele veio do mar, né? E aí o bonequinho de sal, ele quer entrar no mar, mas quando ele coloca a perninha, a perna dele começa a se dissolver, né? E aí ele quer muito entrar no mar, mas para entrar no mar ele vai se desfazendo do que ele é. E aí, no fim das contas, ele acaba se entregando, né? E ele vai se dissolver por inteiro e ninguém vai mais saber dizer o que é boneco e o que é mar. Eles viram coisa só. Então, mais ou menos por aí, acho que é uma imagem que ajuda a gente a entender esse caminho de santidade, o que é você vai se desfazendo e Deus vai assumindo o lugar. Lembrando que, como você é um boneco de sal, ou seja, a sua essência é o que está no mar, Deus. A sua essência é o próprio Deus. Então, você se desfaz daquilo que você é para você assumir, digamos assim, uma realidade muito maior, né? Como eu falei lá na palestra que eu dei do Congresso lá de São João da Cruz, né? Aquela frase que ele repete sobre a comunhão. O céu é meu, a terra é minha, os anjos, os santos, os pecadores, a Virgem Maria, tudo é meu, porque Cristo é meu e tudo para mim. Né? Então, quando você atinge esse ápice da santidade, da união com Deus, e você e ele ser um só, você tem tudo. Você não é mais um bonequinho, você é o mar. Né? Isso é muito bonito. E, assim, como o São João da Cruz fala nessa imagem da madeira, a madeira entra, perde a seiva, ou seja, ela perde o que a enchia, que não era dela, né? Perde, começa a ficar preta e escura, porque a madeira está se queimando, ela está se aproximando do fogo. Depois ela começa a pegar fogo e, por último, você não consegue mais distinguir a madeira do fogo. Né? Agora é tudo Vira fogueira. Uma coisa só. Exatamente, é tudo fogueira. E assim, é uma coisa que é bom a gente pensar, Deus nunca ele vai virar a gente, ele nunca vai ser a nossa imagem e semelhança. Esse não é Deus. Ele não vai chegar e vai ser seu Deus particular, vai ter a cara de Douglas ou a cara de Bruno. Nós, se chegarmos lá, teremos a cara de Deus. É diferente. Né? Não é o contrário, como tem muita gente que pensa isso, né? Que Deus é exatamente aquilo que você é e que ele vai ter a sua cara, no fim das contas. Enquanto todos os santos, eles vivem o contrário. Eles vivem a transformação em Deus. Então, quando você vê um santo, você vê Deus. Né? Isso. Você consegue ver a imagem de Deus. E aí a santa, ela se prende muito mais nas moradas superiores, né? Porque a partir da quarta, porque tem poucos tratados de qualquer santo até aquela época, de qualquer parte da igreja, que tratava da vida mística após as quartas moradas. Né? E como Sérgio falou na live passada, o povo era muito mais santo naquela época. Né? O povo, naturalmente, ele já estava ali na segunda, terceira morada. E hoje em dia, o povo, naturalmente, não está nem na primeira morada. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, é o que a gente... Menos um. Acredita, infelizmente. Né? Tá na menos um. Tá todo mundo fora infelizmente. Do paredão, né? Da muralha. Tá todo mundo fora. Então, a gente quer resgatar, né, essa vida aí e trazer todo mundo para dentro do castelo. Pelo menos entrar, né, primeiro nas primeiras moradas. Exato. E se você pensar, né, que a santa fala, né, que a luz vem descendo, ou seja, aquela luz que é a graça santificante, que isso a gente já vai pensar, vai falar na próxima live, que é a presença real. Isso aí já, para não adiantar, né, ainda falar sexta-feira, mas a graça santificante, ela vem descendo e ela para na muralha, né? Por que ela para? Porque você se colocou fora. Não é porque Deus não quer lhe dar a graça. Ele quer e quer muito que você receba a luz da fornalha. Mas se você se colocou fora por vontade própria, ele, por ter lhe dado o livre-arbítrio, ele não vai... A luz não chega a você. Foi você que se colocou fora daquela morada, da muralha. Santo Agostinho fala isso, né? O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Mesmo então, assim... Tem que ter uma colaboração com a graça de Deus. Né? E mesmo assim, ele te sustenta, né? Sim. A gente sabe que Deus, ele no sétimo dia, ele sustenta toda a criação. Todos nós somos sustentados pela graça. Todos os seres, todas as criaturas somos sustentados pela graça.
Nesse caso aí é a graça atual, né? Aquela graça Sim. que é o suficiente, a graça suficiente de você alcançar, de tentar se converter, de você superar algumas tentações. Então, mesmo fora do castelo, Deus te ama de uma forma tão misericordiosa e tão grande que ele ainda te sustenta com aquela graça atual, suficiente, a graça suficiente para que você tenha forças de encontrar a conversão e entrar no castelo. Né? Por mais que o pecado lhe amarre, por mais que o demônio lhe segure, por mais que você tenha se jogado dentro da lama, esteja dentro do buraco, né? Lá, Isso. como a Santa fala, né? que a pessoa continua entrando cheia de criaturas peçonhentas e cobras e lagartos e aranhas, ela entra e ela continua sendo pecado, mesmo nas primeiras moradas. Sim. Por mais que você esteja lá dentro e preso, esquecido, você é capaz de Deus lhe dar aquela graça suficiente de encontrar as forças para chegar lá, né? E como a Santa fala, né? Como o Carmelo prega, quanto mais você rezar, mais forças ele vai te dar, mais graça ele vai te dar, e dá força para te ajudar a converter. Isso está no Evangelho de hoje, né? A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Cai para todos, né? Então, Deus quer salvar todos. Essa é a razão de existir de qualquer pessoa, mas ele não pode nos salvar sem o nosso esforço, sem a gente querer, né? Então, tem que existir esse passo dado por nós, né? É uma vontade ativa. Você tem que fazer o ato de fé. Querer entrar na muralha. Tem que ser. Ele vai lhe dar as forças, né? Ele quer que você entre. Mas você tem que fazer seu ato de fé e ter a força, a vontade de pegar essa graça e entrar com ela na primeira morada. Então, resumindo aqui o que a gente estava falando do castelo interior das moradas, né? Bom, a Santa vai dizer que vendo uma alma em estado de graça, né? Ela vai ver ali um castelo de diamante, né? Como se fosse um castelo circular, parecido com o que está aí na foto, tá? Na foto aqui do lado. Só que de diamantes, né? Aqui não está parecendo que é de diamante, né? E por que a ideia de diamante? Porque ela diz que uma luz está sendo emitida do centro desse diamante, desse castelo, que é o Salão Real, né? E essa luz ela vai se expandindo do centro para as partes mais exteriores do castelo. E aí a luz ela vai chegar na quantidade diferente em cada morada dessa daí, cada pedaço, cada sala do castelo, né? Quando você pensa que é um diamante, né? Você sabe que o diamante ele distribui a luz em várias cores. Isso. Então ela não só chega de maneiras diferentes, como ela chega em cores diferentes nas moradas. Né? Ela chega de formas diferentes. Sim. E aquelas salas que estão mais próximas do centro, né, elas são mais iluminadas. As que estão no meio, mais ou menos iluminadas. As que estão lá no fundo, lá perto da porta do castelo, elas são pouco iluminadas, mas ainda assim são iluminadas por Deus. Né? Então, essa é a ideia que Santa Teresa vai pensar aí de como distinguir as moradas em 7 grupos de moradas. Isso aqui é um detalhe muito interessante, né? As pessoas acham que são 7 salas, 7 moradas. Não são, tá? São 7 grupos de moradas. As primeiras moradas são as mais exteriores, né? Aquela quando você abre o castelo, você está nas primeiras moradas, né? Aí você tem as segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas, e as 7ª moradas, que vai ser basicamente ali o Salão Real, tá? De onde está sendo emitida, de onde está sendo emanada essa luz, né? Então são 7 grupos de moradas, né? E tem um detalhe muito interessante, né? Que como tu comentasse aí antes, Santa Teresa ela caminhou por todo o castelo. Então ela saiu ali do começo da entrada da porta do castelo, ela abriu, né? Que ela vai dizer que a chave para entrar nesse castelo é fazer a oração. Você fazendo a oração, você entra no castelo, você entra nas primeiras moradas. E aí você vai caminhando por aquelas moradas até chegar um dia, se assim Deus o permitir, nas 7ª moradas. Santa Teresa conseguiu chegar lá. Por isso ela tem experiência para poder falar sobre aquilo. Ela passou por tudo isso, ela experimentou tudo, né? E aí a gente vê uma coisa muito legal, né? Que como é como se ela fosse... Ela já estava ali nas 7ª moradas fazia alguns anos. Eu não sei quantos, talvez 3, 4 anos que ela já estava nas 7ª moradas quando ela escreveu o Castelo Interior. Então, o que ela vai fazer é quase o momento dela parar, olhar para a própria alma, né? E ela vai dizer que Deus concedeu uma visão, né? Então, Deus concedeu uma graça dela olhar para a própria alma e ela meio que relembrar todos os caminhos que ela percorreu. O que diferencia cada grupo de moradas desse, né? Qual foi esse caminhar, né? E aí vejam que interessante.
o caminhar pelas moradas, a gente imagina um negócio subindo, né? Isso aqui não, aqui para Teresa não vai ser. Essa ideia de subida vai ser uma ideia mais de São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo. Subida do Monte Carmelo. Onde você está subindo a cruz, e aí você passa por... e existe a luz ali, né? Que aí São João da Cruz trabalha sempre com essas coisas opostas, né? A luz e a noite escura e tal. Então, São João da Cruz ele trabalha de uma subida no caminho da santidade. Santa Teresa ela trabalha de uma entrada em si, né? Porque, veja também outro detalhe importante. Um livro que influenciou muito Santa Teresa foi As Confissões de Santo Agostinho. Né? Não é tanto que o livro da vida de Santa Teresa é quase uma confissão de Santo Agostinho, só que é a confissão de Santa Teresa. Porque ela usa quase a mesma ideia, só que Santo Agostinho ele tem todo digamos assim, a base intelectual, filosófica para conseguir organizar quase em compêndio ali. Então ele vai organizando tudo de forma muito, muito bem distinta. Santa Teresa não, ela vai misturando a experiência dela com ensinamentos e tal. Então, a ideia de Santo Agostinho de que Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo, né? Interior íntimo meo, ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus ele está tão profundo em mim que nem eu consigo chegar tão profundo, né? Ele é muito mais íntimo de mim do que eu mesmo, né? Então ele vai dizer, tarde te amei, beleza, tão antiga e tão nova e tal. Eis que te procurava fora e tu estavas dentro. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui foi uma influência muito grande para Santa Teresa de olhar Deus dentro de si. E onde está Deus dentro de mim? Hoje? Difícil encontrar um santo que não tenha sido influenciado por Santo Agostinho, né? Também, né? O cara é o sustentáculo da teologia da igreja. Com certeza. Depois dele, né? Paulo, depois ele, depois aí você pode botar um bocado, mas ele é o sustentáculo geral aí dos grandes santos. Tanto é que a própria Santa Teresinha, né, do Menino Jesus da Sagrada Face, ela é devota também de Santo Agostinho, né? Ela fala como ele é um grande santo e que comparado a ele, ela nada mais é do que uma graminha, né? Porque, na verdade, o que há é um crescimento orgânico, né, na teologia, no entendimento da mística e tudo mais, né, que é um pouco do que Bento XVI vai falar naquela ideia da hermenêutica da continuidade. Né? As coisas não há ruptura na igreja. Né? Por exemplo, essa a ideia que veio, a ideia sensacional do Concílio Vaticano II, lá principalmente na Lumen Gentium, né, no capítulo 5º, onde vai falar da vocação universal. Todos são chamados à perfeição. Todo batizado é chamado a ser santo. Todo batizado é chamado a ser perfeito. Todo batizado é chamado a ser generoso com Deus, a dar além do obrigatório, a dar além dos 10 mandamentos. E por isso, né, tem tantas moradas. Porque exato. Uma morada que é habitada por uma freira carmelita que vive uma vida contemplativa, na quarta ou quinta morada, ela também pode ser habitada por um pai de família que vive uma vida ativa dentro da sociedade, como ela pode também ser habitada ao lado, ter outra morada ao lado, onde mora um celibatário, e outra onde mora um padre, e outra onde mora uma mãe de família, e outra onde mora uma avó que rezou a vida toda pelos filhos. Então, por isso que são tantas moradas, né? São tantas fases de moradas, né? As primeiras moradas, as segundas moradas, as terceiras moradas. Teve aqueles que tiveram uma vida santa, que nunca pecaram mortalmente. Teve aqueles que se converteram e deixaram de pecar mortalmente. Teve aqueles que só se convertem no final da vida. Então, existem muitas formas de chegar, mas todos são... existe uma vocação universal pela santidade, né? Para todos os cristãos. Todos os membros da igreja são convidados a serem santos. Exato. Então, assim, não houve uma ruptura. O Concílio Vaticano II trouxe uma ruptura com a igreja, como algumas pessoas vão falar por aí. Isso é balela, né? Porque o crescimento é orgânico na igreja. Então, há um crescimento que já vinha, um estopim ali no Concílio Vaticano II, por exemplo, quando trata aqui dessa questão da vocação universal, né? Não só os frades, os padres, os religiosos e os celibatários são chamados à perfeição. Todos são chamados à perfeição, né? Então, do mesmo modo, eu tenho certeza que Santo Agostinho ele falou o quê? Deus habita dentro de nós. Eu te procurava fora e tu estavas dentro. Aí Santa Teresa já dá um plus ali, né? Não só ele habita dentro, mas ele habita dentro da nossa alma, que é um castelo. Ele é o rei e o dono do castelo. Ele é o dono da nossa alma, tá? Então tem que ter essa ideia de que há esse crescimento orgânico aí, né? Então vejam que o crescimento aqui na santidade, para Santa Teresa, vai ser um crescimento para dentro de si. Dentro de si, entrar na sua alma. Cada vez mais importante da gente frisar é que a Santa Teresa de Jesus, ela escrevia para as irmãs. Né? A gente quando fala, né, a gente fala esse grande tratado de oração dela, que é o Castelo Interior, né? Ela escreveu para as irmãs dela, para no caso as filhas dela, né? Como ela foi priora
tantos mosteiros, né? Ela fala para elas, então, ela trata muito mais das coisas para as freiras que vivem naquele estado, mas a gente pode pegar aquilo e adaptar para a sua forma de vida atual, a sua forma, o seu chamado universal, né? A sua forma particular. Então, assim, quando você vê vou usar uma expressão aqui bem informal, tá, galera? Essa sacada, né, que Santa Teresa teve, assim, realmente uma inspiração divina para entender e olhar a alma como sendo esse castelo, com essas várias moradas, como vocês estão vendo aí na imagem, e você vai crescendo nessas moradas, você vai cada vez adentrando, indo para o centro do castelo, né? Toda essa ideia que Santa Teresa teve, que é sensacional, por isso que esta é a sua obra-prima, aqui está resumido realmente assim, o pensamento teresiano, podemos dizer assim, a espiritualidade teresiana, né? A gente vê que isso é possível, por quê? Né? Que aí, isso aqui está no livro lá do Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio, que eu nunca achei sensacional quando eu li. Né? O entendimento que ele vai ter, olha só, com a transverberação de Santa Teresa, né? Que ali o seu coração é perfurado de amor por Deus, e depois, quando ela atinge o matrimônio espiritual, veja só o que acontece. Ela atinge o matrimônio espiritual, então ela se torna, a alma dela é a esposa de Cristo. Né? Cristo é o dono das almas, é o pai das almas. Então, o Frei vai dizer que quando Santa Teresa de Jesus ela atinge esse ápice da santidade, tendo esse matrimônio espiritual, ela se torna também, assim como Cristo, ela se torna, assim como seu esposo, Cristo, mãe das almas. Então, ele vai dizer que ela recebe uma maternidade espiritual e também uma fecundidade para, agora que é esposa, gerar filhos, né? Ou seja, gerar almas santas. Isso aqui eu achei um negócio impressionante, porque você pensa em matrimônio espiritual e você quer, às vezes, matar ali, parece um negócio até egoísta. Eita, o santo atingiu o matrimônio espiritual, ele virou um só com Deus, pronto, acabou a história. Não, porque a ideia do matrimônio também é gerar frutos, né? E quais são os frutos de um matrimônio espiritual? Almas santas. Gerar almas que também têm o seu matrimônio espiritual. Né? Então, Santa Teresa, quando ela vive assim, ela entra nas sétimas moradas, ela vive esse matrimônio espiritual, né? Então ela se torna mãe das almas. Então ela recebe uma graça divina de conseguir, sendo mãe, de conseguir ser mestra, de ensinar aos filhos o caminho da santidade, o caminho para chegar também ao matrimônio espiritual. E o ensinamento pleno, sabe? Assim, a lição de casa de mamãe se chama Castelo Interior. Esse livro aí, O Castelo Interior Moradas, digamos assim, foi o estopim da graça divina, né? Qual foi a fecundidade de Santa Teresa, né? Ela que se tornou mãe das almas. Qual foi a herança que ela deixou para seus filhos? A herança que ela deixou para seus filhos foi um caminho seguro para crescer na santidade. Onde está esse caminho seguro para crescer na santidade? No livro Castelo Interior Moradas. Tá? Então é fruto das sétimas moradas. O Castelo Interior é fruto das sétimas moradas. É fruto do matrimônio espiritual que ela teve com Cristo. E aí ela recebe essa maternidade espiritual, ela se torna mãe das almas, ela recebe uma graça divina de conseguir, sendo mãe, compreender a miséria dos filhos e atingir cada ponto. É realmente mãe. Ela é mãe, ela vai falando de tudo. Você pode cair aqui, então venha por aqui e tal. Ela vai lhe ajudando, não só no próprio livro, quanto através de sua intercessão, pois acreditamos na comunhão dos santos, né? Santa Teresa, com certeza, todo mundo que está assistindo essa live aqui, que está sentindo um ardor no coração de querer ser santo, pode ter certeza que também isso é fruto da intercessão de Santa Teresa. Que quer que todos sejam santos, né? É o que ela quer. É isso. Todo santo quer isso, na verdade, que está lá no céu junto de Deus, né? Não tem como você ler uma coisa dessa e não se sentir tocado, né? Bota todas as outras leituras no mundo no chinelo. Você vê esse tipo de coisa, né? E a transverberação, né? É aquela imagem famosíssima de Santa Teresa, né? Deitada, meio ajoelhada, de peito aberto, e um anjo, né? Perfurando o seu coração com uma lança, né? E ela não sente dor, ela sente o amor, o ardor de Deus, a fornalha da sétima morada do rei habitando nela, né? Então, essa aí é famosa. Se vocês procurarem aí a transverberação de Santa Teresa, essa imagem aí vai aparecer no Google e vocês vão ver essa belíssima imagem, né, que tem nisso aí. Bom, eu acho que a gente mais ou menos atingiu tudo, né, que tinha pensado para hoje, né? Tem uma frase aqui que é sobre essa questão do matrimônio espiritual. Eu vou ler ela aqui e a gente faz algum encerramento, abre para dúvidas aí, para o pessoal perguntar alguma coisa. O Frei Maria Eugênio vai dizer o seguinte sobre essa questão que eu estava falando aqui da maternidade espiritual. Ele vai dizer: foi sem dúvida iluminado e sustentado por uma abundante luz mística que o gênio de Santa Teresa escreveu Castelo Interior, esse livro que estamos discutindo aqui.
é sob a influência de sua dupla graça de esposa de Cristo e de mãe das almas, dupla graça, esposa de Cristo. E por ser esposa de Cristo, mãe das almas, né? Foi por influência dessa dupla graça que ela deu à literatura cristã uma das suas obras-primas, entre os tratados de espiritualidade, a mais elevada, assim cremos, a melhor ordenada e a mais completa que possui. Né? A gente vai discutir aqui, Bruno, mais para frente, sobre a questão assim, de como se pode dividir as moradas nas 3 vias da santidade, as 3 idades espirituais e tal. Tentar ali unir com outras coisas que outros santos já falaram, né? Mas é o que o Beato aqui está dizendo, o Beato Frei Maria Eugênio, né? Ninguém escreveu esse crescimento espiritual, esse crescimento na santidade, essa compreensão de como é sua alma e de como e cada vez entrando mais nela para atingir o espírito, né, o centro da alma onde Deus ali habita. Ninguém escreveu tão bem quanto Santa Teresa. E existe um empiricismo, né, que quer dizer, ela prova o que acontece nas moradas. Por que ela prova? Porque ela viveu o que acontece nas moradas. É diferente se a gente falar aqui de uma maneira... por exemplo, se eu for falar aqui da quinta, da sexta, da sétima morada, eu vou falar de uma maneira estudiosa. Foi o que eu estudei sobre aquele assunto. Eu não vivi aquilo, mas a santa, ela viveu cada passo das moradas. Ela viveu, ela experienciou, ela teve aquela experiência na vida dela, né? A Santa Madre, ela teve isso. Então, ela fala de uma maneira praticamente empírica. Ela consegue provar, ela mostrar por A mais B o que acontece. Por quê? Porque ela teve aquilo, ela passou por aquilo. Né? E quando ela passou por aquilo, ela escreveu sobre aquilo. Né? O Espírito Santo não só permitiu que ela passasse por aquilo, como permitiu que ela escrevesse sobre aquilo. Então, ela escreve sobre coisas que ninguém havia escrito antes. Porque é uma experiência não só dela, mas ela tinha as freiras do Carmelo Reformado junto com ela, que leram o caminho da perfeição, que avançaram nas moradas, né? Mesmo sem ter as moradas ainda sido escritas, elas avançaram. Então, além de tudo, ela ainda tinha as experiências das irmãs, de São João da Cruz, do seu confessor, do seu diretor espiritual. Ela tem várias experiências diferentes para assimilar e unir tudo naquelas moradas. Né? Então, ela tem tudo isso para colocar no seu livro. Então, é um tratado, assim, para nós carmelitas, é um tratado perfeito, mas o melhor tratado de oração que foi escrito até hoje, né? E você olha assim, algumas pessoas acabam desistindo aí de ler o Castelo Interior porque acha a linguagem difícil, mas quem disse que é fácil explicar as coisas que acontecem na alma de alguém? Não é fácil, né? Então, não só essa ideia da ordenação que ela fez, dessa ideia das 7 moradas, do que ela construiu, de ter falado a partir da própria experiência, não só isso tudo, mas ela conseguiu pôr em palavras algo que é plenamente espiritual. Né? Essa é uma das maiores dificuldades que eu penso aqui que Santa Teresa conseguiu fazer, né? Que, inclusive no livro, né, o Frei Maria Eugênia, ele vai dizer que Teresa agora, com 62 anos, quando vai escrever, já nas Sétimas Moradas, vai escrever o livro, ela já sabe, ela usa expressões melhores, ela consegue explicar melhor algumas coisas, né? Então, ela vai conseguindo, digamos assim, descrever melhor, ou explicar melhor coisas da alma que talvez não ficaram tão claras antes. Por isso que esse livro é obra-prima. Ela tá bem experiente, foi uma graça, ela escreveu isso aí em 3 meses, tá? Sem revisão, numa primeira escrita. Ela sai escrevendo, né? Sai escrevendo e não corrige. Tipo, ela abriu o Word aqui, começou a escrever, fechar ela abria, escrevia, peraí, terminei, toma. Não passou por revisão, por nada. Então, assim, é um negócio divino. É um presente de Deus. O Castelo Interior é um presente de Deus. Teresa foi esse canal que Deus mandou pra gente. Foi isso que aconteceu. Tá? Exatamente. Vamos abrir para dúvidas, né? A gente tem, acho Mas que uns antes 10 eu minutinhos. queria fazer aquele desafio que a gente Tá, começou. vai lá, fala aí. Eu queria chamar todo mundo, né? Quem ainda não estiver, ou quem ainda estiver fora do castelo, queria convidar todos a entrarem ao castelo. Né? Como é que você vai entrar no castelo? É simples, né? Para entrar no castelo você tem que estar em estado de graça. E para estar em estado de graça, a igreja nos ensina que é estar sem pecado mortal. Então, a gente vai lançar esse desafio aqui para entrar na primeira morada, né? Para entrar no castelo, passar pela muralha e começar a receber a graça santificante, que é você se confessar. Né? Se você puder, obviamente a gente está vivendo aí ainda a flexibilização na pandemia. Aqui na Paraíba a gente vai
aqui em João Pessoa, no caso, a gente vai começar a ter as missas de maneira presencial e o retorno dos sacramentos esse final de semana. E aí eu não sei, aí vai depender, obviamente, de como está na sua cidade, como está com sua diocese, e aí fica ao encargo, né, de cada um. Quem não tiver acesso à confissão, que procure fazer um arrependimento verdadeiro, né, a contrição do coração perfeita, e para tentar ficar em estado de graça e assim entrar na primeira morada, entrar no castelo, né, começar a estar ali no comecinho da caminhada. Se você puder se confessar, se confesse, faça uma confissão verdadeira, mostre todas as suas falhas, seus pecados ao seu confessor. Se você não tiver acesso a um confessor, se você tiver no local onde ou você tiver algum problema de saúde que não possa, faça uma contrição de verdade dos seus pecados, das suas falhas, peça perdão a Deus. Vamos entrar na primeira morada, que daqui a uns 10 dias a gente vai lançar o segunda morada, né? A gente vai tentar fazer o desafio, vamos entrar na segunda morada. Beleza? Quem não tiver mesmo condição de se confessar por conta dessas dificuldades aí, né? Faça um exame de consciência bem feito, né? Anote esses pecados aí. E uma dica muito boa, né? Que a própria Santa Teresa fazia muito, né? Que era meditar a paixão de Cristo. Então, olhe para os seus pecados e medita a paixão de Cristo, sei lá, reze os mistérios dolorosos, o texto da misericórdia, né? E olhe para Cristo e olhe para os seus pecados. Isso vai ajudar muito a você ir gerando essa contrição, esse arrependimento no seu coração. E assim que possível, busque o sacramento, que é o mais importante. Busque o sacramento. Vamos lá. Os grandes presentes. Dúvidas, coloquem nos comentários ou nas caixinhas de pergunta. Eu vi aqui que falaram a respeito. Foi o livro que despertou a vocação de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Bom, que eu saiba, na verdade, foi o livro da vida, né? Que ela leu o livro da vida. Quando ela leu o livro da vida, ela disse: encontrei a verdade, né? E aí outra frase bonita da Santa, que ela vai dizer que todo aquele que busca a verdade busca a Deus mesmo sem sabê-lo, né? Então todo aquele que está buscando a verdade, no fim das contas, está buscando a Deus, né? E ela vai dizer que a verdade para ela ali, que abriu os olhos dela, foi realmente o livro da vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Quem mais aqui? Outra pessoa aqui embaixo falou: há algum relato de seculares, ordem terceira, que chegaram à morada superior às quartas moradas? Bom, existem algumas pessoas da OCDS, né? Não necessariamente da OCDS, mas existem leigos aí, pessoas que estão que não são religiosos, não são frades e tudo mais, que chegaram a ser beatificados, chegaram a ser canonizados, né? Então, com certeza, assim, algo possível demais, né? Dizer exatamente assim, em que morada cada pessoa estava é algo muito difícil de dizer, porque muitas das manifestações, né, ou dos acontecimentos, das experiências que se tem pelas moradas são experiências interiores. Então, alguém que lê a vida só de um santo, é difícil você ser juiz de qual morada a pessoa está, né? Eu acho que talvez não seja nem algo muito saudável a gente ficar querendo ser juiz, assim, de que morada cada pessoa está. E para se ter um relato, né? Para se ter um relato, o cara precisaria escrever e depois precisaria ser aberto um processo dentro da igreja. Então, eu tenho fé que muita gente chega nas moradas superiores e, quando morre, se encontra, né, com Deus, mas não tem nada disso escrito, né? Que é o que deve ser a grande maioria dos santos, porque os santos canonizados da igreja são poucos com comparação a quantidade de santos que habitam lá o céu, né? Então deve ter muita gente nesse lugar, deve ter muita gente muito santo do interior, que tem aquela vida de oração, que tem as experiências místicas e morre e ninguém nunca vai saber, e só quem vai saber é Deus, né? É o que o Papa Bento XVI fala, né? Os santos canonizados são a pontinha do iceberg, né? Tem um bocado ali embaixo d'água que ninguém vê. Tem vários santos não canonizados por aí, né? E, enfim, sustentando a igreja. Exato. A gente vê santos que morreram muito novinhos assim e são santos, né? Como, sei lá, São Domingos Sávio. Morreu acho que em 12, 15 anos, algo do tipo, né? A frase mais conhecida do menino de 15 anos, 12, não sei agora exatamente, que morreu com 12, 15 anos, que foi canonizado, né? Antes morrer do que pecar. Você acha que ele estava em que morada? Na primeira que ele não estava. E o menino tinha 12, 15 anos. Né? A gente tem vários santos que morreram novinhos, né? Muitas pessoas que estão aqui assistindo a live são pessoas que participaram do congresso que a gente fez há pouco tempo, né? A gente organizou junto com outras pessoas da OCDS do Brasil, onde a gente falava sobre Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa dos Andes morreu com 19 anos, minha gente. É santa. Tá? E você, pelos escritos dela, você via que ela estava no ápice assim, de santidade
inexplicável. Então, você tem que acreditar, que realmente existe. E existe mesmo, os santos servem para isso. Os santos servem para nos mostrar que é possível chegar nessas moradas mais adiante, né? É possível. Fala, Bruno, tu ia falar alguma coisa? Não, tô dizendo assim, existe muito santo que nunca pecou mortalmente e deve ter passado pelas moradas como um raio, né? Assim, porque não teve muita coisa. A própria não tinha o que purificar, né? Pronto, Exatamente, dos não anos, tinha o que purificar. Pecado, O cara já chega lá em cima rápido porque não tem necessidade de purificação, né? Senão, Deus vai purificar o quê, né? Naquele céu. Pois então, é bem possível dele subir e ele chegar lá na certa morada rapidinho, né? Com pouco tempo, como a gente tem muitos relatos, né? E sobre os seculares aí, só de cara aqui que eu lembro, você já pode olhar em Santa Zélia e São Luís Martão, os pais de Santa Terezinha, que, assim, se você for ler sobre a vida deles, você fica de boca aberta, entendeu? E são leigos, são pai e mãe de família, né? E a principal herança que eles deixaram foi aí, basicamente. A gente aí tem quantas carmelitas e freiras, né? Do fruto ali daquele matrimônio. Pois é. Perguntaram aqui. Eu gostaria de saber como vocês vivem em suas orações, como vocês rezam, como vocês ouviram falar a primeira vez a vida dos santos. Ixi, essa pergunta é longa, né? Como nós rezamos, você pode procurar no Google aí os estatutos da UCDS. Tá? Lá tem dizendo como deve ser a vida de oração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o estatuto no grupo do Zap aí, do pessoal. Né? Quem não tiver no grupo do WhatsApp, tem um link que eu acho que foi disponibilizado no Zap do Congresso, mas eu vou colocar no Instagram, para quem quiser ter acesso aí, eu vou jogar lá o material, que é a Constituição, que ela é bem os estatutos, no caso, né? Que ela diz exatamente como é que deve viver o carmelita secular. Né? As orações que a gente faz, a liturgia das horas, né? A comunhão diária que a gente deve procurar, né? Tá lá. Vocês leem depois e qualquer coisa vocês podem até tirar dúvida com a gente se precisar. Helder colocou aqui a frase bem 16, que eu disse mais ou menos aqui, né? Que há santos que só Deus conhece o nome. O Pedro está dizendo que tá na bio do Instagram o link do WhatsApp, eu acho. Não é isso? Do grupo do WhatsApp, que ainda não tá. Olha a bio da gente aqui da UCDS, aqui da Pequena Via, que tá lá o linkzinho para você entrar no grupo. E o OCDS quer dizer Ordem do Carmelo Descalço Secular, né? Que o OCD, quando você lê OCD, né? É Ordem Carmelita Descalça, e o secular, o S no final é secular, quer dizer que a gente não é nem monja, nem frei, né? A gente Exato. São as pessoas do mundo, da sociedade normal. Uma pessoa está falando aqui da questão do Carlo Acutis. Pronto, tá aí um ótimo exemplo. O menino morreu super novo. Ele nasceu. Para ter ideia, vamos lá. Como é que você faz para ver que você está muito atrasado na vida espiritual? Eu vou dizer para vocês. Eu olho, por exemplo, ao Carlo Acutis, né? Vai ser beatificado aí dia 10 de outubro. Carlo Acutis nasceu, galera, no mesmo ano que eu, 1991. O menino com 15 anos era um santo. Eu tô com 28 e tô lascado, entendeu? Então é para ver que é possível. Né? É possível ser santo. Tá aí, menino de 15 anos. É possível ser santo. Vai ser beatificado, rapaz. Nasceu mesmo ano que eu. Tá? É um santo dos nossos dias aqui. Né? Então é possível ser santo. Tá? Com certeza há pessoas que avançam aí pelas moradas. Né? Eu conheci já pessoas na minha vida que eu tenho certeza que pessoas que estavam bem elevadas aí, bem encaminhadas aí, né? Nas moradas. A gente conheceu uma lá no Carmelo, né? Pois é, lá no Carmelo. Tem algumas, né? Tem algumas pessoas aí. Tem algumas, é verdade. Com certeza que já andaram bastante. Tem uma que a gente tem certeza, né, Edu? Exato. O povo está falando aqui mais algumas coisas e é isso aí. Faltando 50 segundos, vamos encerrar então. Obrigado. Lembra do desafio aqui aí, pessoal. Vamos tentar, vamos buscar a confissão, vamos ver se fazer a contrição. E assim que puder se confessar, para a gente, quem não tiver ainda, entrar aí na muralha e adentrar o castelo. Exato. Vamos então rezar essa Ave Maria para entregarmos as nossas vidas, né, nosso caminhar por esse castelo, que a Virgem Maria seja a nossa guia em todo esse passo a passo que faremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Você vai casar, aquela safada.